Em 1950, Alan Turing, considerado o pai da inteligência artificial e da ciência da computação teórica, propôs uma máquina de aprender, que seria tão complexa quanto os princípios da evolução. O interesse de Turing em criptoanálise e biologia matemática seria o início dos estudos de algoritmos como estratégia de modelagem. Avançando alguns anos, em 1957, o geneticista australiano Alex Fraser publicou uma série de papers na simulação de seleção artificial de organismos com múltiplos loci, controlando uma característica mensurável. Trabalhos sobre simulação da evolução por biólogos foram ficando cada vez mais comuns a partir dos anos 60. Os algoritmos genéticos se tornaram populares através de John Holland, no início dos anos 70, com seu livro Adaptação em Sistemas Naturais e Artificiais. Holland introduziu uma estrutura formalizada para predizer a qualidade da próxima geração, conhecido como Teorema dos Esquemas de Holland. Esse teorema explicou por que estes algoritmos genéticos poderiam operar melhor do que, por exemplo, uma simples busca aleatória. O que é um algoritmo genético? Você deve estar se perguntando. Algoritmos genéticos são métodos de buscas baseados na evolução natural e recombinação genética, considerando o princípio darwiniano de reprodução e sobrevivência dos mais aptos. Como funciona? O algoritmo genético simula a sobrevivência do mais forte em cada geração para resolver o problema. Cada geração é apresentada como uma linha de caracteres alinhados, semelhantes aos cromossomos do DNA. Cada indivíduo representa um ponto de procura e uma possível solução para o problema. Consequentemente, os indivíduos são passados por um processo de evolução. Os fundamentos são: os indivíduos de uma população competem por recursos e parceiros. Os melhores sucedidos produzirão mais descendentes do que os menos sucedidos. Os genes dos bons indivíduos vão se propagar pela população, produzindo descendentes melhores que os antecessores. Logo, cada geração irá se tornar mais adaptada ao seu meio. Cada indivíduo é mantido em um espaço de procura, representando uma possível solução e sendo codificados como um vetor de tamanho finito. Neste modelo, um cromossomo é a solução e os genes são as variáveis. É feita uma comparação de pontuação para cada solução de uma geração. As melhores são combinadas para formar uma melhor e nova geração. E o critério de parada ocorre quando a geração seguinte não apresenta diferenças significativas em relação à anterior. Isso significa que o sistema convergiu. Após uma população randômica ser gerada, o algoritmo realiza 3 etapas: seleção da igualdade para a sobrevivência dos mais adaptados, cruzamento entre indivíduos, mutação que introduz uma modificação randômica, permitindo novas soluções. Elementos do algoritmo genético: operador de seleção, dar preferência para melhores indivíduos. Operador de cruzamento, 2 indivíduos são selecionados usando o operador de seleção, e o local de cruzamento ao longo das sequências de dados é escolhido aleatoriamente. Operador de mutação, uma porção de novos indivíduos terá alguns de seus genes trocados para manter a diversidade e evitar a convergência prematura. Aqui demonstramos a aplicação do algoritmo genético para a tarefa de design de controlador com objetivos quantitativos. As metas são definidas por engenheiros da produção e operadores. Para este caso, temos uma função P de S que controla as entradas e saídas do nosso sistema, e uma função C de S que é a nossa controladora. Essa função apresenta os parâmetros KC, TI e TD. O problema, então, seria encontrar as variáveis KC, TI e TD tal que respondam a ciclos fechados para mudanças de espaços nos pontos definidos, tendo as seguintes características qualitativas: sejam sensíveis a bruscas mudanças, sejam sensíveis a mudanças suaves e tenham uma resposta estável, sem muitos ruídos. O procedimento de otimização é inicializado por 10 valores gerados randomicamente, definidos para KC, TI e TD nos intervalos de 0 até 10, respectivamente. Estes parâmetros definidos são a primeira geração. Usando estes valores, simulações são conduzidas em ciclos fechados e as respostas são classificadas em pontuação pelos critérios definidos, chamados de operador.
que decide o ranking por acompanhamento de um valor numérico para cada resposta, demonstrando assim a qualidade das respostas apresentadas. Neste caso, a ausência de uma pontuação pode ser substituída por um ranking para a convergência do algoritmo genético. Entretanto, a convergência se torna lenta. No final do processamento do algoritmo genético, ou seja, quando este converge, será impresso o ranking, sendo escolhidos os melhores resultados para as condições de operação pelos engenheiros. O usuário do YouTube, Akukamil, criou um algoritmo onde um ser composto por 3 partes tenta aprender a saltar por cima de uma bola que se movimenta em sua direção. A cada nova geração, as partes mudam de formato, assim como o movimento que cada parte realiza e o tempo em que o movimento é realizado. Inicialmente, a bola se mostra um adversário e tanto, mas, finalmente, na 75ª geração, o pobre ser triunfa sobre a esfera opressora, com um salto magnífico. Na 249ª geração, o algoritmo aprende que a dança da minhoca é o método mais eficaz para atingir seu objetivo. Mas que época maravilhosa para se viver! Já nesse exemplo, Sea Shepherd, utilizando o motor Box 2D, simula um percurso de terreno irregular, onde vários indivíduos, neste caso veículos com rodas, tentam chegar até o final. Depois de um certo tempo, sem nenhum veículo alcançar uma distância recorde, o algoritmo gera uma população nova a partir do indivíduo que chegou mais longe. A disputa é demasiadamente acirrada até que um dos veículos da 8ª geração emerge vitorioso e desfruta dos espólios da guerra, que neste caso seria cair do precipício. Neste último, Frederick Marker apresenta um algoritmo genético para reproduzir imagens, com diversos riscos que lentamente convergem, imitando a imagem original. O algoritmo se mostra capaz de reproduzir imagens em tempo real, o que poderia ser bem útil se melhor trabalhado e aplicado.